tentar resumir. Mateus 14, a partir do verso 22. Logo em seguida, Jesus insistiu. Tem uma versão que diz: ordenou, obrigou com seus discípulos que eles entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto Jesus despedia. O despedir aqui é finalizar os atendimentos, ok? Atender todo mundo, dispensar todo mundo. Enquanto ele estava ali, ele pediu para que os discípulos entrassem no barco enquanto ele despedia a multidão. Próximo. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava em sentido contrário. À alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o lago. Quando o viram andando sobre o lago, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tenham coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse quem? Quem disse? Se és tu, Jesus está falando que é, falou, vamos ver se é mesmo. Se és tu, manda-me ir ter ao teu encontro sobre as águas. Venha, ele respondeu. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi em direção a Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão, segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando subiram no barco, o vento cessou. Último verso. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Amém. O nome desta série é Improvável. Nós começamos no primeiro domingo falando sobre o chamado, no segundo sobre a cura e hoje sobre a tempestade. Improvável é aquilo que tem pouquíssima probabilidade de acontecer. É o inesperável. Eu venho dizendo que todos nós somos improváveis. Se você pudesse encontrar com você 10 anos atrás e dissesse onde você estaria hoje, provavelmente você mesmo não acreditaria. Se você pudesse encontrar com o apóstolo Pedro um mês antes de ele conhecer Jesus, um mês antes, 30 dias antes de ele conhecer Jesus, e dizer para ele: Pedro, você vai ser convidado para o maior projeto missionário de todos os tempos. Você vai acompanhar o Filho de Deus e você vai ser líder dos líderes que ele escolher. Ele vai escolher 12 e você vai liderar os 12. Pedro, você vai andar sobre as águas. Pedro, as pessoas vão levar gente para serem curadas na sua sombra. Pedro, o dia que você falar desse evangelho, a primeira vez que você pregar, 5.000 pessoas vão ser convencidas pelo seu discurso. Diz isso para um pescador que está no mar da Galileia, 30 dias antes de conhecer Jesus, nunca pregou, nunca falou, nunca entrou num curso teológico lá em Jerusalém. Não, ele mora em Cafarnaum, lá na Galileia. Ele não é sacerdote, ele não é auxiliar de sacerdote, ele não é levita, ele não é nada. Se você olha para Pedro, poucos dias antes de conhecer Jesus, e conta para ele o que seria a vida dele, ele jamais imaginaria, provavelmente não acreditaria. Se você dissesse para mim, há 3 anos atrás, contasse o que nós estamos vivendo hoje, eu ia rir de você. Porque quando nós alugamos o prédio do 85, o que eu mais dizia: aqui é grande demais. Toda semana, meu Deus, aqui é grande demais. 1 ano depois, gente, é pequeno demais. E agora? Depois eu fiz outro planejamento.
Deus fez, Deus abençoou, Deus multiplicou. Então faz o seguinte: vamos abrir um espaço maior, porque a metade do pessoal do 85 vem, e aí a gente consegue dividir as pessoas. Sabe o que aconteceu? Só 10% que veio. Ah, mas não está cheio, pastor? Pois é. Da onde apareceu esse povo? Explica racionalmente algumas coisas que Deus já fez na sua vida. Nós vivemos do sobrenatural. O apóstolo Pedro, o mais improvável de todos, se torna o maior líder dos apóstolos. Por que eu escolhi falar sobre Pedro? Porque todos nós, dentro da nossa alma ou na nossa natureza, carregamos um pouquinho desse Pedro. Instáveis, falta de constância, na mesma hora que a fé é forte, firme, logo em seguida duvida, tem medo. Somos nós. Deus não escolhe perfeitos. Este homem que nasceu em Betsaida, irmão de André, aliás foi André quem apresentou Pedro para Jesus, e foi Jesus quem olhou para Pedro e disse: você é Simão, filho de Jonas, mas a partir de hoje a galera vai te chamar de Petrus, pedra. Agora olha para mim, Deus pega o cara mais inconstante e chama ele de firmeza. Deus pega o homem mais volúvel, com o temperamento mais instável que tinha, e diz: eu vou chamar você a partir de hoje de firmeza, pedra. Porque Deus conhece tanto você que Ele não te chama pelo presente, Ele te chama pelo propósito. Ele sabe onde é que você vai chegar, Ele sabe. Gente, Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo. Você vai ver esta rocha firme, esta pedra segura no final da história. Quando Jesus olha para Pedro e diz: tu és Simão, Ele está dizendo: eu conheço você e sei de onde você veio. Quando Ele diz: agora você é pedra, Jesus está dizendo: eu sei para onde você está indo. Só existe um que conhece o seu passado e o seu futuro, e antes que saia uma palavra da sua boca, Ele já sabe tudo o que está na sua alma. Pedro é só um pescador. Ele e André têm um barco, são sócios dos filhos de Zebedeu, João e Tiago, que também tem outro barco. Eles só estão pescando até que um dia Jesus aparece. E aí eles estavam voltando de uma pesca frustrada. Você se lembra disso? Eu estou resumindo porque algumas pessoas não estavam aqui. Pedro está com seu barco vazio, Tiago e João também com o barco vazio, voltando frustrados, decepcionados, são experientes. Eles vivem da pesca, eles conhecem o mar, e há uma frustração na alma. Só que foi a frustração de Pedro que possibilitou a presença de Jesus. O barco vazio de Pedro tinha espaço para caber Jesus. Se o barco tivesse cheio, não caberia Jesus. Ei, às vezes você só saberá que Deus é tudo o que você precisa quando Deus for tudo o que você tiver. Não tem nada no meu barco, mas Ele está lá, é o suficiente. Jesus começa a usar o barco de Pedro para pregar, e logo em seguida Jesus diz: Pedro, vai ao alto mar e joga a rede. Senhor, nós pescamos a noite inteira, o Senhor é carpinteiro, eu sou pescador, eu sei do que eu estou falando, não tem como, mas sobre a tua palavra nós vamos lançar a rede. A Bíblia diz que encheram os dois barcos. Quando chegaram, a Bíblia diz que Jesus convida Pedro para deixar de ser pescador de peixes para ser pescador de homens. E Pedro segue. E a frase que eu gosto é: e deixando tudo, seguiram Jesus. Tudo o quê? 2 barcos lotados. Porque se tivesse vazio era deixando nada, ou deixando a metade. Deus nunca vai pedir algo para você que Ele não tenha te entregado antes. Você tem coragem de abrir mão de algumas coisas para viver o propósito? O texto vai me dizer que logo em seguida Jesus entra na casa aonde mora Pedro, sua esposa e sua sogra.
E a sogra de Pedro está doente. E esta casa é a casa que Jesus escolheu para morar por 3 anos e meio na cidade de Cafarnaum, perto de Tiberias, ao lado de Tábega, próximo de Genezaré. Eu sei que você sabe disso, eu só estou lembrando você dessas informações. Olhe para cá. A maioria dos milagres que Jesus realizou na Galileia foram em Cafarnaum. E os mais especiais foram na casa aonde Jesus morava. Ele morava lá, ele estava lá. Então sempre havia milagres sobrenaturais extraordinários. Esta mulher cuida de Jesus. Esta mulher organiza as roupas de Jesus, dá alimento para Jesus. É ela quem abrigou Jesus. O quartel ministerial de Jesus é lá. Ela cuida dele, cuida das coisas dele. Se tem uma casa onde não pode ter doença, é essa casa. Se tem uma mulher que, racionalmente falando, jamais deveria estar doente, é a sogra de Pedro. Ela quem cuida do mestre. Ela serve Jesus. Isso às vezes deixa alguns cristãos em crise. Eu sirvo, eu trabalho, eu me envolvo, eu dedico, eu abro mão de algumas coisas para servi-lo, e estou doente. Por quê? Deus não é teólogo, Deus é pedagogo. Tudo que Ele permite é porque tem lições para te ensinar. Na escola você estuda as lições e faz a prova. Com Deus é diferente, Ele te põe na prova para você aprender as lições. Eu sempre digo isso, não tem a ver com o que está acontecendo, mas com quem você está se tornando. Onde é que Deus quer que você chegue? Se Deus olhou para você e te escolheu para algo, provavelmente Ele vai passar você num funil. É o oleiro com as mãos no barro, é o ourives queimando fogo. Há um propósito em tudo isso. Só que a Bíblia diz que Jesus curou ela por completo. Diz que ela recebe o toque de Jesus, Jesus a ajuda a levantar. E quando ela se levanta, a Bíblia diz, e ela começou a servir Jesus. Sabe o que aconteceu? A notícia do milagre dela correu. O pessoal postou no Orkut. O Orkut é dessa época. Olha, Jesus está em casa e já começaram os milagres. O que você acha que acontece quando tem a notícia? Ó, fez um milagre ali. O que você acha que acontece? A Bíblia diz que a cidade inteira desceu. Aí eu gosto do que a Bíblia diz. Diz que Jesus vai à porta da cidade. E o texto diz assim: e Ele curou a todos. Porque o amor de Deus é incansável. Porque Deus não faz acepção de pessoas. O mesmo Jesus que deu uma atenção especial à sogra do seu principal apóstolo, deu uma atenção à multidão na rua. Lembrando que nesse mesmo dia, Jesus havia pregado no monte, lá no Sermão da Montanha. Jesus havia pregado dentro da sinagoga. Jesus havia curado dentro de uma casa. E agora Ele vai curar na rua. Pastor, Deus não faz milagres apenas dentro da estrutura religiosa. Não! O mesmo Jesus que cura na rua, Ele cura dentro da casa de barro, Ele cura dentro da sinagoga, que tem uma estrutura de pedras calcárias, Ele cura na rua, onde é que você estiver. Não há limites para Deus agir. Aí a Bíblia diz que Jesus chama os apóstolos. Inclusive Pedro, Tiago e João estavam sempre perto, sempre. Todas as vezes que Jesus tinha algo especial, chamava os 3 primeiro. Mas a Bíblia diz que Jesus, Ele vai a um lugar à parte, e a frase da Bíblia, e eles não tinham tempo para comer. Que andar com Jesus não é fácil, não. Eles não tinham tempo para comer, está na Bíblia. Aí Jesus resolveu um lugar à parte. Olha para cá, adivinha o que aconteceu quando Jesus resolveu se isolar? Adivinha? A Bíblia diz que quando Ele chegou lá, a multidão já estava lá. Gente, quem que avisou esses crentes? Se os muçulmanos têm os xiitas, a gente tem os chatos. Eles estão fazendo o que lá? Fazendo o que lá? Diz que Jesus olhou para eles e Jesus disse assim: são como ovelhas sem pastor. Quando Jesus identifica-os como ovelhas e Ele pronuncia, Ele verbaliza o fato de que Ele tem compaixão e enxerga a multidão como ovelhas sem pastor.
Ele não comeu ainda, ele vai oferecer o que não recebeu. Isso é evangelho. É oferecer ao outro o que nem eu tenho. Jesus olha para os apóstolos e dá para eles de comer. Não temos, só tem 5 pães e 2 peixes que encontraram na mão de um menino. Está todo mundo esperando os apóstolos e Deus usa o menino. Cuidado, não despreze uma pessoa insignificante, ela pode ser resposta da sua oração. Tem coisa que pode vir de baixo, hein? É o Deus dos improváveis. Está lá o menino com os pãozinhos. A Bíblia diz que Jesus mandou assentar. De 100 em 100, 50 a 50. Por que Jesus mandou assentar? Porque o texto diz que havia muita relva naquele lugar. O que é relva? Grama. Pasto. Diga comigo, pasto. O pessoal sentou aonde? Na grama. No pasto. Por quê? É simples. Se ele olha para todo mundo e diz, são ovelhas que não têm pastor, senta na grama verdejante. O que ele está dizendo? Se não tinha pastor, o pastor acabou de chegar. Porque o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Jesus alimenta a multidão. Só que depois que ele alimenta a multidão, imagina, ninguém quer sair de perto de Jesus. Eu acho que eu ficaria na fila no primeiro lugar. Devia ser maravilhoso ouvir Jesus pregar, o verbo verbalizar, a mensagem ser entregada através dele, o próprio Filho de Deus, todo mundo, ninguém quer sair dali. Só que o texto diz que depois que ele multiplica pães, olha para cá, eles querem fazer de Jesus o rei. E esse não é o propósito dele. Eles querem levantar Jesus. Eles querem inflar o ego de Jesus e seus apóstolos, dizendo, vocês são especiais. Quando Jesus percebe isso, ele chama os 12, o texto diz que Jesus obrigou eles a entrarem no barco. Sabe o que eles têm registrado na cabeça? A última vez que eles atravessaram ali, Jesus estava no barco, dormindo e teve tempestade. Acho que eles pensaram, agora se com Jesus teve tempestade, imagina sem ele. Mas eles obedeceram, era o final da tarde. Jesus ficou despedindo a multidão, fala com um, fala com o outro, conversa com um, faz um milagre. E quando ele foi despedindo, o povo foi indo embora. O texto diz que ele subiu ao monte porque ele queria orar sozinho. Ele queria orar sozinho. Jesus começa a falar com Deus sozinho e vai escurecendo, primeira vigília da noite, segunda vigília da noite, terceira, quarta vigília da noite, 3 horas da manhã. Pastor, por que Jesus não deixou os apóstolos lá e não foi com eles depois? Porque a multidão quer fazer Jesus rei. Jesus quer tirar os apóstolos do ambiente onde poderia imperar o orgulho, a vaidade, para um ambiente onde a fé deles vai ser aperfeiçoada. É muito melhor ficar com a multidão. É muito melhor você estar onde Jesus está, com a multidão sendo celebrado, milagre, multiplicação dos pães. Só que tem hora que Deus olhar para você e falar assim, ei! Já deu. E os apóstolos é que serviram o pão. Eu acho que eles poderiam falar, Senhor, mas a gente é útil, eu estou servindo. Estou servindo. Muitas pessoas estão perdendo a oportunidade de viver uma experiência com Deus, porque não querem deixar de fazer algo que você gosta de fazer. Obediência é fazer o que você não quer com excelência. Você acha que eles querem sair dali? Lógico que não, a multidão está aqui, acabamos de ver um milagre, todo mundo olhando para nós, a gente distribuindo pão, agora querem fazer de Jesus rei, que lugar sensacional. Jesus disse, não, vou retirar vocês daqui para uma experiência maior. Tem gente que não se aprofunda em Deus, não quer viver uma experiência maior, porque está focado só no seu trabalho, no seu ego, no seu orgulho, nas suas coisas pessoais, não quer abrir mão, não quer obedecer, não quer navegar para longe, não quer ir. E Deus está dizendo para alguém aqui hoje, será que não está na hora de navegar? Até quando você vai ficar preso? Senhor, mas eu estou fazendo, tá? Eu sei que você está fazendo.
Só que o interesse maior de Deus não é você fazer, é conhecer Ele. Jesus obrigou eles a entrarem no barco. Aí a Bíblia diz que eles estavam no meio do mar. Diga comigo, no meio. O lago da Galileia tem mais ou menos 28 a 30 quilômetros de comprimento. É um lago de água doce. A largura dele dá mais ou menos 12. De 12 a 15, vamos colocar 12. Se eles estavam no meio, eles já tinham navegado 6 quilômetros. E o texto diz assim: e Jesus vendo-os. Você já tentou enxergar de noite a 6 quilômetros? Jesus está lá no monte a 6 quilômetros. Diz que, e Jesus, vendo que eles estavam em perigo. Nada impede o olhar de Jesus. A Bíblia diz que eles estavam no meio. Sabe o que significa estar no meio? Que o esforço que você vai ter que fazer para voltar é o mesmo que você vai ter que fazer para continuar, porque você está no meio. Por que você quer parar? Conheço gente que quer voltar, só que Deus me trouxe para lhe dizer que você já está no meio. Thomas Edison diz que muitos dos fracassos desta vida estão concentrados nas pessoas que desistiram porque não sabiam que estavam tão perto da linha de chegada. Por que você vai desistir no meio? Ah, mas tem vento, tem tempestade. Eu sei, mas é porque quem está no meio vai gastar o mesmo esforço para voltar atrás ou para ir para frente. Todas as vezes que eu olho a Bíblia Sagrada, eu vejo o povo tentando voltar para o Egito. O tal do crente quer descer para o Egito. Todo mundo queria voltar para o Egito, voltar para o Egito, voltar para o Egito, voltar para o Egito. Abraão desceu para o Egito, deu muito ruim, você sabe da história. Isaac tentou descer, Deus nem deixou. Moisés, quando retira o povo de Israel, ele descobre que o maior desafio não foi tirar o Israel do Egito, mas tirar o Egito de dentro de Israel. Mentalidade escravo. Muitos milagres, a nuvem durante o dia, uma coluna de fogo à noite, a roupa não envelhecia, também os seus calçados envelheciam, a água saía da rocha, a água amarga ficava doce, maná caía do céu, cordonizes, milagres e milagres. Um dia eles pararam e disseram: a gente quer voltar para o Egito. Moisés mandou pesquisar, falou: pergunta o pessoal lá para que eles querem voltar para o Egito. Presta atenção nisso. Porque nós queremos comer pepino e cebola. Só Deus gosta de crente. Você tem noção de tudo que Deus fez? Eles não querem voltar porque lá são livres e abençoados. Não, está escrito assim: nós estamos com saudade do pepino e da cebola. Gente, eu não como cebola hoje. Não consigo acostumar. Olha para cá. Por que a gente tem a tendência de querer parar e voltar atrás? Você conhece alguém que já começou a ler um livro e parou? Você conhece alguém que já começou a fazer um curso e parou? Você conhece alguém que já... Vou falar, hein? Que começou a academia. Início da academia. No pain, no gain. Hashtag partiu fitness. 3 meses depois só tem foto de comida no Instagram. Ai. Começa com aquelas postagens lindas. Deus, eu tenho tantas bênçãos. Daí 3 meses. A verdade é que eu não sou tão forte. Da raiva. Os maiores homens da Bíblia. Eu falei aqui de Abraão, Isaac e outros e tal. Os maiores. Lê na Bíblia o que Deus falava para eles. Eu estou falando dos caras extraordinários, sensacionais. Eu estou falando do pai da fé. Eu estou falando de homens incríveis. Deus olhou para todos eles e disse: esforça-te e tem bom ânimo. Os apóstolos estão no meio, usando todos os seus esforços, a sua expertise no mar. São pescadores, sabem nadar, sabem conduzir o barco, já estão acostumados, mas parece que nada deu certo.
Sabe o que eu gosto? É que a Bíblia tem duas tempestades que Jesus acalma. Essa que eu estou lendo é a segunda. É a que Jesus vem andando sobre as águas. Na primeira ele não anda sobre as águas. Na primeira ele está dentro do barco. Na primeira tempestade que ele está dentro do barco, ele está indo lá em Gadara expulsar demônios do gadareno. É por isso que quando Jesus está no barco dormindo e ele acorda, a Bíblia diz que ele olhou para o mar e para o vento e diz assim: e ele repreendeu. Por que ele repreendeu? Porque a palavra utilizada por Jesus ali é a mesma que ele utilizou para libertar o gadareno. Essa primeira tempestade não é natural, ela é espiritual. Mas a tempestade que eu li aqui é diferente. A que eu li aqui, Jesus não repreende, ele manda calar. Ele dá uma ordem na natureza, porque a segunda tempestade é natural. A tempestade que você está vivendo é natural ou ela é espiritual? Tem gente que fala para mim: pastor, acho que o diabo está com raiva de mim. Eu falei: eu não acho. Eu tenho certeza. Ele te odeia. Mas nem toda tempestade é espiritual. Tem tempestade que a gente mesmo causa. Não para de beber coca. Aí dá uma gastrite. Senhor, por quê? Come doce igual um condenado, carboidrato até quase morrer, aí contamina o fígado, quase dá uma hepatite, uma cirrose, um negócio, e aí: Senhor, que prova é essa, Senhor? Eu sou tão bonzinho. Não é não. Não é não. Um dia eu fui atender um casal. E aí um começou a falar mal do outro. Isso é muito raro acontecer. Aí eles começaram a falar mal. E aí os dois colocando a culpa no diabo. O diabo está fazendo a gente brigar. O diabo está fazendo a gente discutir. Eu falei: sabe o que o diabo está fazendo enquanto vocês discutem? Ele fica de longe aprendendo como fazer, porque ele não é casado. Ele não sabe fazer o que vocês estão fazendo. Ele tem chifre, mas nunca casou. Então ele fica observando para fazer uma pós-graduação. Não, e aí? Gente, para de responsabilizar Deus por suas atitudes irresponsáveis. Tem tempestade que ela é natural. A pandemia foi uma tempestade natural e todo mundo entrou nela. Tem coisas na sua vida que a tempestade veio por decisões erradas, decisões precipitadas. Por isso, não tome uma decisão precipitada baseado num sentimento temporário, porque vai passar. Aí está com raiva, faz um negócio. Está feliz demais, empresta dinheiro. E quem empresta dinheiro para amigo tem que decidir qual dos dois vai perder, o dinheiro ou o amigo. Deus falou com alguém e não tinha nada a ver com a mensagem. Mas na primeira tempestade, ela é espiritual. Jesus repreendeu. A segunda não é. E o que eu acho extraordinário é que na primeira tempestade, Jesus manda o mar e o vento calar. Depois ele fala com os apóstolos. Depois que tudo passa, ele fala: gente, vocês não precisam ficar assim. Calma o coração, está desesperado à toa. E esse... adrenalina. Só que essa que eu acabei de ler, que é a segunda, Jesus primeiro, ele fala com os apóstolos: calma, sou eu. Depois ela acalma a tempestade. Está entendendo o que Jesus faz? Às vezes ele vai acalmar você e depois a tempestade. Às vezes ele vai acalmar a tempestade e depois acalmar você. Porque qualquer um de nós fica com medo quando a tempestade vem. Fica questionamentos. A nossa cabeça fica com dúvidas. Nós ficamos
preocupados. Jesus viu eles de longe, 3 da madrugada, vento forte, barco açoitado, medo, desespero, pescadores profissionais, pilotos de barco, sendo levados, varridos de um lado para o outro. Aí a Bíblia diz que Jesus vem andando sobre as águas. Alguém que tem medo de escuro? Não confessa não, mas eu sei que tem. Quando levanta de madrugada, vai na cozinha beber água. Quando você apaga tudo. Tem gente que tampa com a coberta, tipo assim, não, se eu tampar todinho. E volta para o quarto cantando, eu escolho Deus. Eu escolho. Não pode ouvir um barulho. O cenário aqui é assustador. Eles estão vendo uma imagem que nunca viram antes. Ninguém nunca tinha andado sobre as águas. Andar sobre as águas é impossível. Só que Jesus tem um propósito de andar sobre as águas. Ele poderia ter ido voando. I believe I can fly. Vai voando. Ele poderia ter ido nadando. Jesus poderia ter se trasladado. Some aqui, aparece ali. O que é impossível para ele? Por que ele vai andando sobre as águas? Eu me questionava isso e orava sobre isso. Porque no Antigo Testamento, o Deus de Israel é apresentado como Deus que governa as águas. Jesus quer se apresentar como Deus, e isso foi reconhecido. No final os apóstolos dizem, verdadeiramente você é o Filho de Deus. Quem foi que abriu o Mar Vermelho no Antigo Testamento? Foi Deus. Quem é que abriu o Rio Jordão? Quem foi que acalmou a tempestade quando Jonas estava no barco? A Bíblia diz que quando Jonas foi lançado na água, Deus acalmou a tempestade. Olha que extraordinário, o livro de Jó, capítulo 9, verso 8 diz, só Deus estende os céus, e só Deus tem o poder de andar sobre as águas. Quando Jesus anda sobre as águas, Ele está dizendo, eu sou Deus. Eu tenho todo o poder. Quando ele está no meio, e os homens começam a gritar, 12 homens, aquele escândalo, e não tinha mulher, era só homem, e gritava, 12 homens, aí a gente tem quase um chá de revelação, você revela quem é firme, quem não é, e aí gritando, aquele desespero. Já estava ruim, o cenário fica pior, porque parece que quando Jesus se aproxima, em alguns casos a gente imagina que está ficando pior. Ah, pastor, depois que eu entreguei minha vida para Jesus, que eu aproximei de Jesus, as coisas desandaram. Não, desandou não, é que seus olhos abriram, coisas que eram normal, agora está terrível para você. Jesus vem andando. No meio daquilo, quando ele percebeu que eles começaram a gritar de medo, é fantasma, é fantasma, Jesus disse, ei, não tenham medo, sou eu. Me encara aqui. No grego, não tem diferença entre sou eu e eu sou, é uma coisa só, a palavra é uma só. Só que no português ficaria estranho, eu sou, então sou eu, mas no grego é eu sou. O que Jesus está dizendo? Eu sou. Era assim que Deus se identificava no Antigo Testamento? Quando o faraó pergunta a Moisés qual o nome de Deus, ele diz, eu sou o que sou, eu sou. Por isso quando você lê no Novo Testamento, você vai ver Jesus dizendo, eu sou a luz da vida, eu sou a água da vida, eu sou o bom pastor, eu sou o mestre, eu sou o alfa, eu sou o ômega, eu sou o princípio, eu sou o fim, eu sou dono da sua vida, da sua casa, eu sou aquele que manda da tempestade, eu sou quem governa, todo o poder me foi dado nos céus e na terra. A Bíblia diz que quando Pedro olha para Jesus, é o Senhor? Se for o Senhor, eu gosto de Pedro. Jesus está falando que é. Quem é que está vindo aí? Jesus. Ele falou assim, será? Vem! Você iria? Porque a tempestade ainda está rolando.
Ele poderia ter dito: joga uma luz aí para olhar para o rosto do Senhor, dá uma clareada, brilha. Não, no escuro, sem saber o que era, só o vulto. Se é o Senhor, manda. Jesus disse: vem. Tem gente aqui dentro que quer falar assim: vou nada. Vou nada. Olha que loucura, Pedro foi. Eu fico imaginando os caras dentro do barco, falando: não. Se nós achávamos que ele era doido. Olha isso. Aí o texto diz que ele foi caminhando e os olhos em Jesus. Os olhos aonde? Em Jesus. De repente, o vento. Quando Pedro retira os olhos. Quando Pedro começa, a Bíblia diz, a observar, olhar com atenção a tempestade. Não diz que ele afundou, diz que ele começou a afundar. Quando ele começa a afundar, olhe para cá. Ele está tão apavorado que ele grita por socorro. Para quê, Pedro, se você sabe nadar? Bate os braços e volta para o barco. Mas estava tão terrível a situação que ele grita: Senhor, socorre-me. Olhe para cá. Não está escrito na Bíblia que Jesus saiu correndo sobre as águas para encontrar Pedro. Não, só diz assim: e Jesus estendeu. Quer dizer que ele já estava do lado. Ele está sempre perto, né? Isaías 41:10 hoje para você. Não temas, porque eu sou teu Deus. Eu te esforço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Eis que envergonhados e confundidos serão todos aqueles que se levantarem contra ti, porque eu, Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: eu te esforço, eu te ajudo. Eu queria que você fechasse os olhos por um instante. Qual tempestade você tem vivido? Levante a sua mão direita, só a direita. Vai fechando ela bem devagar. Segura nas mãos dele. Urandai shouri olagarabasai. Ele está te tirando daí. Ele está do lado. Ele está te arrancando desse caos, dessa depressão. Ele está te arrancando desse vale. Ele está te sustentando. Ele está tirando você desse calabouço. Ele está tirando você desse vale profundo. Ele está tirando você que está chafurdado na lama de uma amargura sem fim, de dramas e traumas que só o Eterno sabe hoje. Ele está te resgatando. Ele está te arrancando. Ele está te levantando. Aleluia, aleluia. Olhe para cá. Jesus pega na mão de Pedro e tira ele do fundo. Agora olhe para cá. Como é que Pedro voltou para o barco? Nadando? Como é que ele voltou para o barco? Andando sobre as águas. Com uma diferença: na ida ele foi sozinho, mas na volta, vem comigo. Vamos junto. Vamos junto. Talvez você entrou aqui pensando: eu estou sozinho. Não, não, não. Você vai voltar hoje com ele. Eu vou encerrar. Quais as lições que eu aprendo aqui? Primeiro, a obediência não nos livra da tempestade. Jesus deu uma ordem e eles obedeceram. Eles estão cumprindo a missão. Agora, se eu estou obedecendo Deus, eu entrei no barco, será que ele não sabia? Porque a tempestade, que para você é uma surpresa, para ele está na agenda. Toda tempestade é pedagógica. Já ouviu falar daquela frase que mar calmo não faz bom marinheiro? Qual que é o lugar mais seguro para um navio estar? Qual que é o lugar mais seguro? No porto? Mas é o propósito dele? Não. Ser cristão é correr riscos de viver em meio ao caos, à tempestade, porque isso vai gerar em nós resiliência, fé, confiança.
porque a fé é gerada no ventre da tempestade. Esses apóstolos estavam cumprindo a ordem de Jesus, servindo a multidão. Agora recebe outra ordem para ir para o mar, eles vão, eles estão obedecendo. A obediência não te livra da tempestade. Então tem coisa que não está dando certo, não põe a culpa no diabo não. Espera que Deus saiba o que está fazendo. Segunda lição que eu aprendo aqui: Deus não usa os nossos métodos. Você pode dizer isso comigo? Deus não usa os nossos métodos. Jesus diz para eles: entra no barco, eu estou ordenando vocês a atravessar, depois eu vou. Agora imagina, 12 homens dentro de um barco esperando Jesus chegar. Se Jesus vai vir, como é que Jesus deveria ir? Como é que você acha que eles estão esperando Jesus chegar? Como é que uma pessoa chega no mar? Como é que uma pessoa atravessa o mar? De barco. Eles estão num barco pensando, tem que aparecer um barco, vai vir um barco, ele está vindo aí, só que Jesus não usa os nossos métodos. A gente tem mania de olhar para Deus na perspectiva de que Ele vai fazer por nós de acordo com a nossa racionalidade. Por isso que a gente assusta. Eles estão esperando vir de barco, Ele vem andando sobre as águas. Tem muita gente confundindo a ação de Deus com demônios. Nem tudo de ruim que acontece na sua vida é Satanás. Você conhece alguém que está voltando para casa, o pneu do carro fura, ele desce e olha para o pneu furado e diz: olha o que Deus fez. Conhece? E se foi um livramento? Ah, perdi, não sei quem. Não, perdeu não. Tchau, obrigado. Foi Deus que tirou. Ia matar você. Estava te adoecendo. Deus não usa os nossos métodos. Ele pode até trabalhar através dos nossos métodos, mas Deus não faz de acordo com a nossa vontade, a vontade dEle. Terceiro, toda tempestade é pedagógica. As tempestades não vêm para nos destruir, mas para nos ensinar. Elas não acontecem à revelia, são instrumentos pedagógicos para fortalecer nossa fé. Cada tempestade que Deus permite está carregada de lições para o nosso crescimento. Quarta verdade: toda tempestade esconde uma oportunidade. Pedro andou sobre as águas. Você vai ficar no barco gritando e chorando, ou vai tomar uma decisão de sair em frente e fazer algo? Talvez seja a sua oportunidade. Pessoas fracas perdem oportunidades, pessoas comuns aproveitam oportunidades, e pessoas extraordinárias criam oportunidades. Vai, Pedro! Quinto, as tempestades da vida são inevitáveis. Tem jeito de você fugir não. Chega para todo, para grande, para pequeno, para rico, para pobre. A gente olha uma pessoa que tem muito dinheiro e fica pensando, esse aí não tem luta. Oh. Todo mundo dentro da sua proporção. A gente sempre acha que a nossa luta é maior que a do outro. A gente sempre acha que a guerra do outro é mais fraca que a nossa. Tem gente que disputa a prova que está passando. Rapaz, eu estou numa virose, numa gripe, eu estou com pneumonia, quase morrendo, quase morrendo, quase morrendo. Olha, eu trinquei o dedo, eu quase quebrei as duas pernas. Aquela vontade, é porque dói em você, não dói no outro, mas a dor do outro dói nele. Tempestades são inevitáveis, não tem como. No mundo tereis aflições. Eu disse semana passada, a vida cristã não é uma sala VIP com ar condicionado, não é um navio de cruzeiro, é um barco pequeno sujeito aos ventos. Sexto, as tempestades da vida são imprevisíveis. Elas avisam? Para nós é uma surpresa, Deus já sabe, mas para nós é uma surpresa. Eu não conheço ninguém que fala para mim assim: pastor, em janeiro eu vou ficar doente, o senhor podia ir lá me visitar. É do nada. Elas são imprevisíveis. Elas não mandam aviso, não mandam um telegrama, não te mandam um direct. Elas chegam repentinamente, agitando a vida, atropelando tudo, sacudindo, soprando.
Sétimo, as tempestades da vida fogem ao nosso controle. É por isso que a gente tem medo. Homens experientes não estão conseguindo controlar um barco desse tamanhozinho. E a gente gosta de ficar no controle. A gente gosta do controle. Gosta. Quando está tudo bem na sua casa, que você abre o extrato da sua conta, está assim, ó. Amém? O extrato da conta está assim, ó. Sabe o que a gente fala? Deus é fiel. Deus está no controle. Eu quero ver se abrir o extrato e está vermelho e tem dívida, e você dizer: Deus está no controle. Nós só entendemos Deus no controle quando nós estamos. Só que hoje Deus está dizendo para alguém que é Ele quem está tirando o controle, para ver se você confia no controle dEle. As tempestades da vida fogem ao nosso controle. Oitavo, a tempestade que te apavora está debaixo dos pés de Jesus. Quando Jesus anda sobre a tempestade, sabe o que ele está dizendo? O que te apavora, o que te angustia, o que tira a sua paz, eu faço como um tapete para poder revelar o meu poder. O que te assusta, para mim é plataforma. O que te dá medo, para mim é uma passarela. Tudo está debaixo dos meus pés. Seu desespero não desespera Deus. Aquilo que te incomoda, que te inquieta, que te gera aflição na alma, lá vem Ele. Estou com medo, Ele está pisando no medo. Eu estou apavorado, Ele está pisando no pavor, pisando no desespero. Jesus hoje está mandando eu lhe dizer, com palavras claríssimas: não interessa a sua tempestade, Ele usa ela como plataforma, Ele usa ela como passarela. Ele é o Deus que está acima de todas as coisas. Prepare, family, porque esta semana você vai ver Jesus andando sobre essa tempestade. Ele está a caminho, Ele está a caminho, Ele está a caminho, Ele está a caminho, Ele chegou. Aleluia, glória a Deus. Coloque-se em pé, por favor. Pedro vai sozinho e volta acompanhado. Ei, calma. Amanhã é segunda. Talvez você não recebeu uma notícia boa. O vento está te empurrando e você só consegue ver vulto, mas é Ele. Ele está vindo, Ele está chegando. Tem algo tão especial de Deus nesta manhã. Eu sinto uma graça de Deus hoje, para orar por pessoas que estão no núcleo de uma tempestade. Na verdade é um furacão que te pegou. Eu sei o que é não conseguir sair da depressão. Eu sei o que é lutar por um casamento ferido. Eu sei o que é ter crise existencial, crise ministerial. Eu sei. Muitas pessoas entraram aqui e você está no olho do furacão, no meio de um turbilhão de coisas. Você está tão apavorado e apavorada que você não consegue fixar os olhos nele, porque sopra tanto, é tanta coisa, tanta informação, que você está desesperado. Só que o meu desespero não desespera Deus, Ele continua caminhando sobre as águas. Eu queria orar por você, você que está no meio do furacão, com os filhos, com o coração, com as finanças. Eu queria orar hoje, porque o mesmo Jesus que andou aqui, Ele anda aqui também.
E a mão dele já está assim, ó, só esperando para segurar a sua. Eu não estou fazendo um apelo para você entregar a sua vida a Jesus. Eu quero convidar aqui à frente gente que está no meio de uma tempestade e chegou aqui com o coração apertadinho e que precisa segurar nessa mão. Vem aqui no altar, eu quero orar por você. Vem chorar comigo aqui, vem. Eu estou esperando por você. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem guia. Se a tempestade vem, me alcançar, vem, tu és, aleluia, meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar, me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. cante aleluia se você puder. Vamos cantar isso? Cante. Show de andar. Meu Deus. É de quebra-alma subir. Eu queria convidar todos os pastores e intercessores. Se você conseguir caminhar no meio das pessoas, ótimo. Se você não conseguir entrar e caminhar, sobe aqui no altar. Aproveite a plataforma, suba aqui para poder colocar as mãos e orar pelas pessoas. Nós vamos orar agora por cura, por milagre. Nós vamos orar pelo sobrenatural. Os intercessores e pastores, rapidinho, por favor, me ajudem. Eu queria que vocês orassem, colocassem as suas mãos sobre essas pessoas. Elas precisam de um milagre. Vamos orar, Pai, no nome de Jesus. Nós oramos acreditando no poder do Senhor para restaurar nossa vida, para acalmar o vento, para dizer: essa tempestade chega, acabou, passou, não, agora não, já era. Deus, ajuda-nos. Tem gente que não está suportando o peso, a dificuldade. Ó Deus, nós clamamos ao Senhor em lágrimas, nós choramos e pedimos ao Senhor que os céus estejam abertos sobre cada um de nós, em nome de Jesus, 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 em nome de Jesus.